Comigo já, nossa nutricionista para uma pauta muito legal, é a Roberta Tauana mais uma vez. Bem-vinda, lindona. Você tá bem? Obrigada, tudo Feliz bem? Ano Novo, Feliz ano prazer novo. tê-la aqui. Um prazer estar aqui de novo. Eu gostei muito do tema da pauta, porque que coisa, né? Eu acho que na vida a gente procura sempre o equilíbrio. Isso. E esse tema e essa pauta é um assunto que eu coloquei como um certo equilíbrio. Isso, traz um pouco disso da alimentação mais consciente. Mais consciente. Quem já segue um estilo de vida vegano ou vegetariano, cada um tem a sua opção, né? Que eu acho que todos devem respeitar todos. E já seguem agora. Hoje a gente vai falar da redução do consumo da proteína animal. Não o corte por completo. Não precisa excluir, é apenas uma redução e essa redução vai ser individual. Tá. Cada um decide a forma que vai ponderar isso na sua vida. E que certamente já vai ter um impacto aí quando a gente fala da questão sustentável. Isso. Gente, o assunto é muito amplo em uma série de aspectos. Então, tem coisas que a gente até não vai entrar, que também não seria assunto nosso, né? Quando a gente fala de economia, o que a economia gera lá, quando você está falando de todo seguir. O contexto, né, é muita coisa, é muita coisa. Na verdade, esse conceito de redução é muito mais para trazer essa noção da sustentabilidade e gerar uma maior adesão das pessoas. É isso. É isso. E quem gosta da proteína de origem animal também vai tê-la em alguns momentos, que é o que você vai contar aqui. Isso. Esta proposta se chama reducitarianismo. Eu nunca tinha ouvido falar, mas achei super interessante. Vou fazer o seguinte, vou dar tempo para vocês mandarem perguntinhas no @VocêBonitaTV, vou lá e já volto. Tá Combinado? ótimo. Pra gente começar com tudo, que tem um monte de alimento e muita coisa para o nosso reducitarianismo. Vamos dar um tempo, a mesa já tá toda pronta para você mandar perguntinhas no @VocêBonitaTV. Antes a gente vai pro intervalo. Na volta, vamos dar um tempo mesmo, que daí a gente pega as principais perguntas. Se você já ouviu falar a respeito, né, dessa sugestão aqui de redução de proteína de origem animal, conta pra gente. 2 minutinhos, estamos de volta. De volta com o nosso Você Bonita, porque hoje a proposta é falar de uma... Não sei se a gente chama de dieta, é um movimento. Conceito. Muito bom. Então que nós vamos explicar o que é o reducitarianismo hoje com a gente, nutricionista clínica e funcional, Roberta Tauana. Isso. Bom, todo seu. Vamos lá. É bom lembrar que assim, o vegetarianismo é quando a pessoa não consome carne. O veganismo, ela não usa e nem consome nada de origem animal. Tá. O reducitarianismo surgiu nos Estados Unidos com Brian Kateman, que escreveu um livro que chama The Reducitarian Solution. Tá. Então, o que é isso? É para as pessoas começarem a reduzir o consumo de proteína animal, tanto pensando em sustentabilidade como em saúde de forma geral. Perfeito. Então, é uma redução do consumo sem uma regra estabelecida. Sem uma regra estabelecida. Então, até para a gente entender, é legal também ouvir, eu sei que você é nutricionista, que você passa muitas vezes para os seus pacientes, não só o cardápio, mas algumas sugestões de pratos, porque às vezes a gente tenta... colocar uma coisa para parecer outra, uma combinação. E o que é de fato bacana? Porque se você colocar no seu prato também só legumes, aí você coloca 2, 3 tipos de batata, a abóbora, você fica perde nutrientes, né? Então isso é um detalhe importante. É importante. Vamos começar então com as nossas imagens aqui, você vai explicando pra gente? Combinado. Olha lá, na tela. O que as pessoas sempre perguntam, né? E agora eu vou tirar proteína animal, o que eu vou consumir de proteína? Então, a gente tem várias fontes vegetais de proteína. Aqui, por exemplo, a gente tem vários exemplos. Feijão, grão de bico, lentilha, quinoa. Eu trouxe uma quinoa vermelha, mas tem quinoa branca, quinoa negra. As castanhas, castanha de caju, amendoim, são fontes de proteína vegetal. Tá. O que é importante a gente enfatizar, Carol, é que, por exemplo, muitas vezes as pessoas falam, mas eu como feijão, grão de bico, lentilha, me dá gases, desconforto, Estufa, né? Fico com o abdômen distendido. Então, é importante fazer o remolho desses grãos, dessas leguminosas, para a gente diminuir esses fatores antinutricionais. Então, eu melhoro a absorção de alguns minerais e diminuo esse desconforto. Que é deixando de molho. Posso Isso, colocar esse? Pode colocar. É só colocar de molho,
coloca esse potinho na geladeira por mais ou menos 10 horas. No dia seguinte, elimina essa água, cozinha numa água nova. A gente já consegue eliminar um pouco esses fatores antinutricionais, melhorar a digestibilidade, a absorção de nutrientes. A gente uma vez falou a respeito daqueles FODMAPs, né, que são os alimentos mesmo, o próprio brócolis, couve-flor, que também tem esses antinutrientes e que podem dar esses desconforto. E apareceu, assim, eu me lembro, um tempo diferente para cada tipo de alimento. Então, o grão era um tempo, o próprio, as brásicas, outro tempo e tal. Isso. E na questão aí do feijão, que eu acho que é a comida do brasileiro que está todo dia em casa, qual é a sua recomendação desse remolho? De 10 a 12 horas, mais ou menos. Tá, então uma noite mesmo é suficiente. Deixar na geladeira é melhor, porque deixar fora da geladeira pode acontecer que entre algum micro-organismo ali, acumule, enfim. Então, na geladeira, melhor. Tá aí. E aí vai prepará-los dessa forma. Quando a gente está falando também das oleaginosas, elas entram como proteína. O que compõe as oleaginosas? Proteína, carboidrato e gordura ou como é que é? As oleaginosas, elas são principalmente fontes de gordura. Tá. Gorduras boas, de forma geral. E elas são fontes de proteína vegetal. Tá. Então, o amendoim, a castanha de caju, ela pode entrar como fonte proteica, pensando também nessa dieta mais flexível, uma dieta vegetariana, uma dieta vegana, elas entram como fonte de proteína também. Mas os grãos são fonte primordial de proteína. E que talvez sejam aí mais acessíveis, né? Com valor aí mais acessível, né? Então, grão de bico... lentilha, ervilha, feijão. Não, se a gente faz um prato mesmo de arroz, feijão, legumes, já é um prato muito rico em nutrientes. Poderíamos colocar aqui cogumelos? Pode, também. Todo tipo de cogumelo pode ser adicionado, é uma boa opção. Aqueles brotos, sabe o broto que parece até um macarrãozinho? Aquele é fantástico, né? Maravilhoso. Broto de feijão, broto de alfafa, tem um pouco de proteína sim. Fonte de fibra, riquíssima em fibra. Então, pode ser adicionado, não é muito comum, né, a gente usar, mas dá para fazer refogadinho, dá para colocar na salada, tem várias formas. Nossa, e fica parecendo um macarrãozinho. Fica uma delícia. Fica bom demais. Um pouquinho de shoyu. Para uma salada fria, né? Na tela, então, próximo, olha lá, já falamos da proteína, agora... ômega 3. Ômega 3. Então, a gente tem algumas fontes vegetais de ômega 3, principalmente a chia. Tá aqui, as nozes são fontes de ômega 3. Muitas pessoas até suplementam ômega 3, mas a gente suplementa com óleo de peixe, de forma geral. Para uma pessoa que é vegetariana, vegana, não vai utilizar. Tá. Mas tem o óleo de chia, também que dá para usar como suplementação, e inserir esses alimentos na rotina alimentar. Não tem aí uma proposta formal, né, quando a gente está falando dessa ideia de diminuir o consumo de proteína animal, mas o quanto para você seria algo interessante? Então, assim, todos os dias em uma refeição, a cada 2, 3 dias, enfim, um dia inteiro sem proteína de origem animal? Sabe o que a gente tem muito legal aqui no Brasil, que já está sendo muito difundido? O segunda sem carne. Tá. Então, o segunda sem carne é uma forma do reduçarianismo, que também começou nos Estados Unidos, o segunda sem carne, mas desde 2009 a gente já tem aqui no Brasil. E eu acho que é uma ótima forma de iniciar esse conceito na rotina alimentar. Então, durante uma vez por semana, a pessoa fica sem consumir nada de origem animal, por exemplo. Tem pessoas que não toleram muito, então ficam até uma semana, 2 semanas sem consumir, ou consomem 2, 3 vezes por mês. Mas eu acho que o segunda sem carne é uma forma da gente iniciar esse processo de um jeito equilibrado, saudável, consciente. Perfeito, legal, um bom começo, né? A gente apresenta diversas segundas essa proposta também vegano-vegetariana. E me lembrei de outro detalhe, quando a gente está falando de sustentabilidade, para quem se alimenta do peixe, hoje a gente tem aí os peixes que muita gente torce o nariz e fala, ai, mas esse não é um peixe natural, enfim. Cativeiro, né? É o cativeiro, é o peixe que a gente consome. Só que, eu bato nessa tecla e eu ainda vou fazer essa pauta. Existem tantos cativeiros tão bons que criam esses peixes de forma muito segura, com alimentos, e que isso, gente, no final das contas, é o lado sustentável. Então, a gente tem que, às vezes, ponderar e falar, nossa, mas, claro, vão ter os bons e os ruins, como em
todos os lugares, em todas as áreas. A gente tem que se preocupar com a procedência mesmo. Procedência. E olha, fica aqui o meu pedido à minha diretora para a gente falar a respeito do cativeiro e o lado sustentável dessa história, o que hoje é comida para esses peixes, que eu acho que entra nessa questão também. No dia que você for comer algo de origem de proteína animal, que é mais sustentável do que tudo também, é o peixe. Você pensa nisso, né? Se ele for de cativeiro. Então, sabe assim, gente, vamos rodar o pensamento. Por isso só que eu quis colocar um parênteses hoje no nosso até tem assunto. umas proteínas, por exemplo, fala que a carne é grass-feed, que é alimentada só que por... explica toda a alimentação do animal. Que vem na embalagem. A gente sabe que às vezes isso tem um valor, um custo um pouco mais alto. Sim. Mas eu acho que, como a gente está aqui num programa que é para todo mundo, olha que importante todo mundo poder ter informação para debater esse tipo de assunto. Exato. Então, quando a gente fizer, você volta para a gente falar. A gente traz alguém desse universo e você volta para a gente falar sobre isso. Vamos para o próximo, então. Então, além da proteína, além do ômega 3, que a gente pode ter opções no reino vegetal, olha lá. Temos também cálcio, que é importante. As pessoas sempre falam, né? Ai, meu Deus, eu não vou tomar leite, não vou consumir iogurte, e meu osso, como que fica? Então, a gente tem várias fontes vegetais de cálcio. Então, eu trouxe brócolis, couve, amêndoas. O próprio gergelim é uma ótima fonte de cálcio. Então, também, se a gente insere esses alimentos na nossa rotina alimentar, a gente não vai ficar deficiente em cálcio. E tem alguns que têm até mais cálcio do que o próprio leite. Se a gente for pensar na mesma proporção, sim. O gergelim, por exemplo, tem altíssimo teor de cálcio. Então, a gente joga um pouquinho na salada, coloca nas preparações. O que aumenta a absorção de cálcio é magnésio? Não me lembro mais, ou não sei. Tem isso para a gente tentar? Tem alguns nutrientes que melhoram, mas, na verdade, a relação mais comum que a gente fala é do ferro com a vitamina C. Sim. Que a vitamina C aumenta a absorção do ferro. E do cálcio, a gente tem que ter cuidado, por exemplo, quem toma café, a cafeína, ela diminui a absorção do cálcio. Então, por exemplo, quem almoça e já toma café logo depois, pode gerar uma diminuição da absorção tanto do ferro quanto do cálcio. Prejudica. Porque eles competem pelo mesmo sítio de absorção. Olha que importante isso. Tá aí, então aqui a gente tem alguns exemplos. E olha, esse time aqui, ó, isso aqui, gente, isso aqui é tudo, né? O que falam do brócolis, fazer um monte de coisa. Tudo, né? Faz bem pra tudo, né? Delícia. Não, e ainda é bonito, fica bonito lá no prato, assim, colorido. Vamos pra próxima, daqui a pouquinho perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. Olha lá. Vitamina B12, essa é o que todo mundo diz que, tipo assim, só tem na tal da carne. Vitamina B12, eu acho que é o nutriente mais crítico, assim, quando a gente pensa numa dieta totalmente vegana. Então, o que a gente tem de alimento hoje com vitamina B12 é a levedura nutricional, que é o Nutritional Yeast. Para quem não conhece, é uma levedura inativa do Saccharomyces cerevisiae, e ela forma esse pozinho que tem um gosto como se fosse um queijinho ralado. Salgadinho. Fonte de vitamina B12, fonte de vitamina do complexo B, fonte de proteína. Então, é um ótimo alimento para ser inserido numa dieta mais vegana, vegetariana. Eu coloco na salada quase todos os dias. Fica muito gostoso. E rende, né? Rende. São uns potes grandes e ela não tem muito carboidrato, né? Não, baixíssimo. Baixíssimo, né? E em alguns casos, a gente precisa suplementar B12 mesmo. Não tem Aí jeito. é o profissional que vai avaliar. Tá aí. Próximo na tela. Ai, perguntinha, querida, um beijo, Anaí. Para o reducitarianismo, qual a melhor proteína dentro de um estilo de vida low carb? A Anaí é das minhas. Somos do mesmo time pergunta, aí. né? E aí? Bom, quando a gente pensa na dieta low carb, né, com redução de carboidrato, a gente tem as castanhas, que tem baixo teor de carboidrato, e dá para inserir, sim, os grãos, a quinoa, numa quantidade específica, uma quantidade menor, equilibrada. Então, a gente não pode excluir também os grãos. Eu já vou excluir proteína animal e ainda vou excluir os grãos da minha alimentação? Não, mas eu vou consumir de forma equilibrada para a gente tentar ali chegar no máximo em 100 gramas de carboidrato no dia, que também é considerado low carb. E vai dependendo, claro, da dieta de cada um, mas eu acho que os cogumelos, viu, Anaí, eu pensei neles aquela hora, cogumelo e palmito é um negócio que, assim, o palmito não tem tanta proteína. Mas ele dá uma... O cogumelo, ele vai ter
proteína, sim, mas ainda é menos do que os grãos. E a absorção das proteínas de origem vegetal, ela é menor do que a de origem animal para o nosso corpo, né? A gente absorve mais a proteína de origem animal. Mas isso é adaptação. É adaptação também. E, gente, lembre-se que hoje a gente tem a questão da manipulação, que o que faltar muitas vezes no exame que você, não é que você não consiga consumir, mas que não entre numa dieta que você esteja fazendo com acompanhamento, dá para ser suplementado. Não, e assim, proteína também não vai ser um problema. Se a gente for pensar em dieta vegetariana e vegana, a gente consegue atingir tranquilamente nível de proteína. Tranquilamente. Então tá bom. Próxima perguntinha ou a gente vai para outro tema? Então, olha lá. Além de tudo que a gente já falou, temos a vitamina K também, que é algo muito presente enfim, na verdade, alimentos animais. Eu falei assim da vitamina K especificamente porque mais uma vez, as pessoas têm aquela preocupação com osso. Osteopenia, osteoporose, cálcio. Eu vou parar de tomar leite e iogurte, não vou ter cálcio pensando no osso. Mas a gente também precisa pensar na vitamina K. Porque quando eu penso em saúde óssea, não é só cálcio. Entendi. Então, tem vários outros nutrientes. E a vitamina K, a gente consegue em vários alimentos de origem vegetal mesmo. Na verdade, ela está principalmente nesses alimentos de origem vegetal. Legal. Então, a gente tem o avocado, ervilha, aspargo, são fontes de vitamina K. Então, ela entra nesse contexto de alimentação consciente, alimentação saudável, equilibrada, para a gente ter todas as funções do organismo funcionando bem. Funcionando bem. Muito legal isso, hein? E no final, gente, se for ver, tá tudo na feira, né? Impressionante. Tudo. Simples, tudo é simples. Feira. É só descomplicar. Cada vez mais impressionado assim, com os estudos que vocês trazem e essas propostas mesmo, conscientes, né? É o equilíbrio. Isso aqui eu acho que é tentar um equilíbrio mesmo. Tem gente que não abre mão porque gosta muito do sabor da questão ali do alimento, da proteína de origem animal. Mas que também, se você preparar de uma forma, a gente tem aqui André Vielandi, que é um chefe vegano, que o que ele faz é de pirar. Né? Ele fez um tofu um dia aqui, que depois você pega lá no YouTube, no canal do Você Bonita, falei pra ele, mas o que é isso aqui? Ele não tem nem gosto de tofu, nem de... mexido, com tempero, patê. Então, o tofu entraria na proteína também. Entraria na proteína também. Tá. De manhã, assim, quem tá muito acostumado só com um ovo mexido, dá pra fazer um tofu mexidinho com cúrcuma, pimenta do reino, fica maravilhoso. Bom, hein, gente? Vamos tentar, vamos aprimorando aí. Tem mais perguntinha? É o último item na tela. Vitamina D. Ai, que linda! Ela é um hormônio, Vitamina D né? básico, né? Assim, as pessoas têm muita deficiência de vitamina D, porque ninguém se expõe ao sol, a gente trabalha num lugar fechado, enfim, fica dentro do carro o tempo todo. Então, é muito importante tentar se expor o máximo possível ao sol, aproveitar o verão. Lógico que dermatologistas não briguem comigo, a gente tem que ter esse bom senso. Mas a gente precisa manter níveis altos de vitamina D para a saúde, metabolismo, como um todo. E aí, o sol acaba sendo... A parte de tomar o sol né? é o mais importante, não tem outro jeito, né? Não tem outro Nem jeito. ligado à questão ali de alimentação. Você sabe que há algum tempo, uma vez, eu conversei com algum endocrinologista da área e comentei o quanto a vitamina D é importante e se tinha relação com a prática da atividade física para algumas pessoas, até para o aumento, não só do sol, mas sim, uma prática regular de atividade física, proporcionava um aumento. E para minha surpresa, estão estudando a respeito disso, né? Não tem ainda nada comprovado, então a gente não pode falar aqui, mas com um ponto de interrogação na minha cabeça. Não é conclusivo, mas tem sim. As pessoas que têm uma rotina de treino, 4 vezes por semana, uma rotina certa mesmo de treino, pode ser que gere um aumento de vitamina D. Uma melhora. Então, gente, já a gente vai ter os estudos sobre isso. Olha que interessante, bacana, né? A gente fica juntando Lé com Cré e aí fica fazendo essas perguntas. E quando não tem ainda a definição, ficamos com a interrogação. Mas certamente, quando tiver a definição, contaremos para você em primeira mão. Obrigada sempre. Obrigada. Adoro o trabalho. Nossa nutricionista clínica em funcional, Roberta Tauana. Quem quiser saber mais do trabalho dela, ela está na clínica da doutora Karina Gílio. Aliás, um beijo
pra cá que eu estou com saudades. Telefone de lá 3258-1592, 3258-1592. E lá no Insta, @doutora, abreviado, Karina Gílio. Ela veio nas minhas férias. Ela veio recentemente, ela veio nas minhas férias. @doutora, abreviado, Karina Gílio. Você já encontra todo o trabalho. Obrigada, viu? Obrigada. Sempre um super prazer tê-la aqui. Até a próxima. Obrigada.